Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante aqui na empresa. A gente sabe que o principal diferencial que a gente tem é principalmente em relação à alocação. Por que a alocação é importante? Porque a gente desenvolve uma tese de investimento e a partir da tese de investimento, com a experiência que a gente tem com a tecnologia, a gente consegue entregar efetivamente mais rentabilidade para você de acordo com os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. O que é extremamente importante da gente frisar é que a gente tem a tecnologia onde a gente consegue metrificar o quanto a mais de alfa ou quanto a mais de dinheiro que a gente pode entregar em relação ao risco que você está correndo, e isso é extremamente importante e é justamente o assunto de hoje. A gente vai falar sobre a alocação e a aderência que a gente tem nos portfólios que a gente monta. E eu vou pegar aqui um caso de um cliente que entrou em contato com a gente. Ele tinha uma carteira extremamente que não estava aderente aos objetivos que ele tinha, e eu vou pegar aqui e vou ilustrar como exemplo. Eu vou pegar o post e vocês vão entender daquilo que eu estou falando, tá? Então, se a gente olhar aqui, e aqui na edição vocês vão ver, eu agora vou falar, tem um post aqui que fica muito claro em relação àquilo que aconteceu. Então, simbora, né? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? A gente tem um prospect, na verdade, 53 anos, aqui de São Paulo, casado, 2 filhos, ele é empresário. Ele, na verdade, ele tem uma rede de franquias, fast food. Palmeirense fanático, como vocês podem ver aqui nesse post. Ele tem por volta de 50 franquias, né? Tem uma renda média mensal por volta de R$300 mil. Um custo mensal relativamente baixo, por volta de 50 mil. Só que qual que é o problema, pessoal? Ele tem um nível de investimentos, quando a gente compara vis-à-vis a renda dele, ainda é relativamente baixa, porque ele começou a acumular dinheiro de uma forma tardia. Agora, qual que é o principal ponto aqui, né? Ele tem 2 milhões investidos em CRA, tem uma carteira administrada de isentos de 3 milhões, tem mais pós, tem CDB pós em torno de 3 milhões e tem $1 milhão numa offshore, tá? Então, a gente está falando aí de um patrimônio relativamente razoável já. Dívida, ele não tem nada, tem uma Volvo XC60 aí que a gente está estimando aí por volta de uns R$200 mil, relativamente antiga, blindada, mas ele não troca. E ele tem um imóvel também de R$5 milhões. Então, estamos falando de um patrimônio relativamente razoável já. Qual que é o principal ponto aqui? Né? Dado que ele está correndo, qual que é o meu diagnóstico? E eu falei isso para ele está correndo um risco de crédito muito alto dentro da carteira dele. Se a gente olha em termos de liquidez, e tudo que está offshore está praticamente isso em Treasury Bills, esses $1 milhão. Então, se a gente pega $1 milhão por volta de 6, para facilitar a conta, um pouco menos, 5,5, mas vamos falar 6, tá? Então, 6, 9, 12, 15. Ele é um cara que tem por volta de 15 milhões de investimentos, um patrimônio total de 20 milhões, né? Qual que é o problema? Quando a gente olhou e fez a análise dessa carteira, se a gente pegou esses 2 milhões de CRA, né, e mais uma carteira administrada de isentos, aí a gente tem uma porrada de emissores, e eu já vi que realmente ele já tomou até um evento de crédito. A gente sabe que esse ano aí a gente teve uma enxurrada de RJ, principalmente no mercado agro. Isso fez com que ele perdesse aí por volta de 500 a 700 mil reais nesse mark-to-market, um aumento de risco de crédito, e eu acho que tem até a chance de ele ter efetivamente um evento de crédito da ordem de 1,5 milhões de reais, a depender de como que o mercado vai se comportar nesses próximos meses. Então, assim, é muito importante que a gente liste e mensure principalmente risco de emissora. Qual que é o principal ponto aqui? E eu vou mostrar isso na nossa planilha também. Ele está, de certa forma, bem muito alavancado em crédito. E ele não precisa, assim, é aquilo que eu falei, por mais que ele tenha um nível de patrimônio já de liquidez relativamente alto, ainda assim ele não precisa estar com 30%, 35% da carteira dele em crédito, né? E realmente, ainda que ele tenha esse patrimônio razoável, ainda faz sentido correr um pouco de risco de crédito. Quando a gente analisou a carteira dele, tinha muitos nomes ruins. E por que tem esses nomes ruins? Porque
infelizmente, dada a força de distribuição, né, a gente sabe que por conta desse conflito ele acabou absorvendo muitos nomes ruins aí, então isso fez que ele tivesse uma performance relativamente ruim nesses últimos 18 meses que a gente está analisando. Então fica muito mais fácil. Eu vou agora, na segunda etapa desse vídeo, mostrar o quão importante é a questão da aderência, porque a aderência, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o portfólio do prospect ou do cliente, né? Nesse caso ele acabou virando o cliente, onde a gente consegue identificar quais são as áreas de melhoria e a gente aos poucos vai fazer os ajustes necessários para que o portfólio comece a ficar mais com a cara da nossa alocação, e a gente sabe que a gente tem a tecnologia e todas as ferramentas para que você efetivamente tenha entrega de performance e, mais importante, de acordo com a sua tolerância a risco. Não precisa correr tanto risco de crédito, é possível correr risco de crédito, sim, mas lembrar, pessoal, principalmente de uma maneira inteligente, isso que é extremamente importante, né? Então é algo que a gente não pode esquecer. E olhando a planilha vai ficar extremamente claro qual que é o desvio da carteira em relação à alocação e por que é extremamente importante a gente frisar que a aderência é o que vai garantir com que você a longo prazo tenha rentabilidade efetiva de acordo com a nossa visão estratégica. Então, qual que é o nosso principal diferencial? Nosso principal diferencial é tecnologia, então a gente usa todo o nosso ferramental em alocação de ativos, então a gente tem uma tese de investimento onde eu acredito que a gente consegue, tenho certeza na verdade, onde a gente gera alfa, põe mais dinheiro no seu bolso, com estratégias passivas, principalmente em questões macros, e a beleza está em saber, em fazer uma alocação coerente e principalmente de acordo com a sua tolerância a risco de curto, médio e longo prazo. E aqui na planilha de Excel vai ficar mais tranquilo, eu vou usar uma forma que vai ficar mais claro, vocês vão ver, a gente consegue simular isso no computador e eu vou adicionar ao final dessa introdução aqui. Lembre-se, o principal diferencial que a gente tem, alocação de ativos, tecnologia, a gente efetivamente entrega mais resultado, a gente tem muito mais lastro e competência histórico da maioria das soluções que vocês têm hoje, isso eu posso falar de uma forma extremamente categórica, e entrega mais, uma maior probabilidade, um espaço de tempo menor e, melhor ainda, um investimento menor que você tem que fazer com o nosso FII. E, só para lembrar, a nossa solução custa de 3 a 4 vezes mais barato do que qualquer outra solução que você tem, e sabendo que você vai ter aquela questão do conflito, e pior ainda, você vai ser atendido por um cara extremamente pior, e a Care realmente está mudando a forma como o brasileiro investe. A minha missão aqui, principalmente aqui nesse fórum, aqui no YouTube, é trazer para vocês conteúdo de qualidade e mostrar por que o diferencial que a gente tem realmente faz sentido e está muito acima das outras soluções que vocês têm e vocês veem aí no mercado. Simbora. Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui a nossa planilha, a gente estava falando sobre aquele cliente. E aqui a gente está olhando a carteira dele, né? Então, como vocês podem ver, aproximadamente 15 milhões de liquidez. Eu falei que ele tinha um patrimônio por volta de 20 milhões de reais. E o que a gente vê aqui de uma maneira muito clara, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, ele está subalocado pós-fixado e ele está com risco de crédito extremamente alto. Então, 40% da carteira dele está alocado em risco de crédito. A gente sugere para um cara que nem ele, no máximo 10%. Como vocês podem ver aqui, a posição atual dele está assim. E aqui é a alocação que a gente tem que fazer de acordo com a Care. E aqui a gente tem o breakdown da alocação que a gente tem hoje. Então a gente tem juro real, a gente olha Selic, olha blockchain, juro real curto, small caps, ouro, juro real longo, dividendos, S&P, bolsa, prefixado e Nasdaq. Então a gente tem uma maneira aí de alocação extremamente eficiente e, obviamente, isso é customizado, tá, pessoal? Para cada cliente, isso daqui não é um santo graal, não é algo que a gente vai utilizar para todas as possibilidades.
Então a gente precisa entender a sua situação específica, e o que tem de valor aqui é justamente a gente monitorar a aderência, e tudo aqui precisa ser consistente com seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e por isso que é tão importante fazer a alocação certa, que é aquilo que a gente fala que é o Asset Allocation, e mais ainda garantir que a aderência da sua alocação está de acordo com aquilo que a gente está fazendo. Obviamente aqui a gente não vai apertar um botão e vai implodir o seu portfólio, mas a gente entrega valor aí monitorando e principalmente fazendo essa transição de forma gradual daquilo que você tem para o portfólio que precisa ter. É isso, mais uma vez, link aqui embaixo para você entrar em contato com a gente, entrar em contato com a Care. Curso Portfólio Vencedor tá aqui também. E é isso, pessoal. Mais uma vez, take care na escolha. Estou esperando você virar meu cliente, quer seja ele advisor ou MFO. E até mais.